Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos dando início à nossa quinta aula da Escola de Princípios, da Escola de Líderes. Chegamos então aí à metade do primeiro módulo, né, da escola. Então eu quero aproveitar e pedir para você curtir o vídeo, compartilhar o vídeo também, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E você que ainda não é inscrito, aproveita e faça a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal. Amém? Então, na semana passada, na nossa quarta aula, nós falamos sobre quem é Deus, né? Com o título A Bíblia nos ensina quem é Deus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, né? A Bíblia nos ensina quem é Jesus. Mas antes de nós estarmos iniciando, eu quero te convidar então a fechar os olhos para nós estarmos fazendo uma oração. Amém, Pai. Senhor, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui, Deus, na Tua santa, Deus, presença, Pai, te louvando, Senhor, e te glorificando, Senhor, por tudo que Tu és, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, obrigada por esse momento, Deus, onde nós estamos aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso convidado especial, o nosso convidado de honra, aquele que nos capacita, aquele que nos ensina. Nos dá direção, Senhor, como sempre te pedimos, Pai. Em tudo, Pai, permaneça conosco, Senhor. Que a nossa mente, Deus, esteja cativa e obediente, Senhor, à Tua voz, Pai. Nós repreendemos, Senhor, agora toda distração, Senhor, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no livro de João 1, no versículo 1 ao 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, aqui nesse versículo, o Verbo era Jesus. Então, no princípio era Jesus, né? E o Verbo, Jesus, estava com Deus. E Jesus era Deus. Então, nós entendemos que Jesus estava com Deus, era o próprio Deus desde o princípio, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O livro de João traz a revelação de quem é Jesus e de como Ele se torna a plenitude do poder de Deus entre nós. Nos versos 12 e 13 de João, do capítulo 1, também vemos que o que nos tornamos em Cristo e as características que adquirimos diante de Deus por causa do seu Filho. Ainda nesse trecho de João, podemos identificar como Jesus e Deus são rigorosamente unidos, embora sendo duas pessoas distintas. Podemos ver destacada nesta realidade o princípio da união, e a partir desse conceito, concluir que o homem, mesmo sendo limitado, pode entrar numa aliança plena com Deus, e assim experimentar outro princípio importante, que é a individualidade. A sabedoria de Deus promove, através de Jesus, a manifestação do seu poder salvífico, bem como o seu domínio sobre todas as coisas e sobre o homem, fazendo com que a coroa da sua criação se torne consciente da necessidade de ter Jesus em sua vida, a fim de ser feliz. Nesse momento, vemos expresso o princípio da sabedoria. Em Cristo, por intermédio do sacrifício da cruz, temos o maior exemplo de submissão e obediência. Devemos ter a consciência de que segui-lo é uma necessidade. Devemos submeter nossa vontade a Deus, a fim de experimentar resultados bons, perfeitos e agradáveis. Jesus como Deus. Jesus como Filho de Deus, como a Bíblia nos diz. Como Deus, Ele possui todos os atributos da pessoa de Deus. Como modelo de filho obediente, aceitou completamente a tarefa que Deus lhe havia confiado, e por intermédio de seu sacrifício nos reconciliou com Deus. Para o cumprimento dessa tarefa, ele precisou transicionar-se para uma outra realidade que veremos a seguir. Jesus como homem. Jesus, conforme nos diz a Bíblia, veio ao mundo da mesma forma que todos os homens.
nasceu de uma mulher. O que diferenciou foi não vir da semente humana, mas do Espírito Santo de Deus, para uma outra realidade que veremos a seguir. Nesse fato reside o grande trunfo da humanidade. Jesus não foi gerado pela semente do pecado, mas pela própria santidade de Deus. Aqui observamos seu total esvaziamento. Ele que, embora sendo Deus, não se agarrou a isso como sendo algo de valor. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo e tendo uma morte profética, morte de cruz. Devemos entender que Jesus teve uma humanidade tão efetiva quanto a sua santidade, deidade, mas sem pecado. Isto nos remete ao fato de que é possível ser santo e viver o padrão de santidade que Deus deseja para cada filho seu. Então, no livro de Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Então, Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, né? Então, o que Jesus viveu, nós também vivemos aqui. Então, se Jesus conseguiu se manter em santidade, nós também conseguimos. As obras de Jesus Cristo. Quando falamos da obra de Jesus Cristo, precisamos observar dois aspectos. O primeiro diz respeito ao ato da redenção propriamente dito. O outro fala de que esse ato representa para nós. Neste momento, nós deteremos apenas ao primeiro aspecto. O texto que melhor relata a atitude redentora de Jesus está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao 11. Nesse texto, vemos um roteiro de vitória contendo 4 passos que levaram Jesus do sofrimento à glória, subsistindo em forma de Deus. Essa passagem mostra que Jesus, embora sendo Deus, não se agarrou a isso como a algo que o impedisse de cumprir a vontade do seu Pai. Ao contrário do que se possa imaginar, esse texto não fala de alguém que deixou de ser Deus, mas sim de alguém que, sendo Deus, não usou essa prerrogativa para cumprir seu ministério, a redenção da humanidade. Então, Jesus sendo Deus, né, tendo os mesmos atributos de Deus, as vantagens, né, ele não se beneficiou disso para cumprir o seu ministério. Bem pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Então, tomou a forma de servo. Quando a palavra fala do esvaziamento de Jesus, não se refere à ausência da sua glória, mas sim à sua limitação na condição humana. Jesus, enquanto Deus, não caberia com todo o seu poder e plenitude dentro do limitado homem. Então, ele decidiu tornar-se servo e decidiu fazer isso de uma forma que qualquer pessoa entenderia, cumprir os princípios da sua palavra a fim de que recebesse os resultados dessa escolha. Humilhou-se, sendo obediente até a morte. Jesus poderia usufruir seus privilégios, pois sendo Deus, tinha prerrogativas para isso. Quando se tornou homem, ele decidiu viver as limitações dessa natureza. Ao ser crucificado, foi completamente exposto. Ficou nu, o que para um judeu era uma grande ofensa. Tudo isso com o objetivo de cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Jesus levou as últimas consequências da sua obediência a seu Pai. Ele mostrou que todos aqueles que são obedientes recebem um galardão segundo a sua obediência. Então, como falamos antes, mesmo Jesus tendo suas vantagens, né, ele decidiu ser obediente, ele escolheu se tornar como homem, né? E aqui ele nos ensina também que sempre vale a pena, né, que vale a pena andarmos na obediência, que aqueles que andam em retidão, na obediência, eles receberão o seu galardão, a recompensa. Exaltado sobrenaturalmente. Quando Jesus decidiu cumprir os desafios dessa tarefa, estava consciente de que isto também lhe traria um grande privilégio. Todas as vezes que uma semente é plantada, em morrendo dá fruto. O próprio Jesus disse: se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto.
Devemos perceber que Jesus sabia exatamente o que representava uma morte terrível, pois na mesma intensidade da morte que o diabo queria levar Jesus a experimentar, Deus preparou uma exaltação sem precedentes. Jesus sabia, como filho, conhecer de seu Pai que ninguém jamais superou a Deus na arte de dar. Como Deus Supremo, Ele concedeu a Jesus a máxima exaltação que é compatível com o máximo sacrifício. Resultados da morte de Jesus. Esse sacrifício de Cristo nos trouxe resultados consideráveis para os quais devemos atentar. Resgate. A morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo pecado. Toda nota promissória que o diabo tinha em seu poder contra nós foi rasgada e anulada. Então, através da morte de Jesus, nós não somos mais condenados, né? Em Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Próximo. Reconciliação. A posição do mundo em relação a Deus foi modificada pela morte de Cristo. Agora todos podem ser salvos, pois o relacionamento entre Deus e o homem, rompido pelo pecado, foi restaurado. Deus refez o processo de criação em Cristo. Por isso somos novas criaturas, novas pessoas. Então, através da cruz, nós temos o livre acesso ao Pai, né? Então, a cruz, ela é a ponte que nos liga até o Pai. Hoje nós conseguimos e devemos ter comunhão com Deus através da cruz. Os benefícios da morte de Jesus. Justificação. Ser justificado significa tornar-se justo. Em Jesus, Deus tomou sobre si todo o castigo que a nossa desobediência merece. Na cruz, Ele cumpriu tudo o que a justiça exigia. A sua vida foi dada em troca da nossa. O seu sangue pagou o preço da nossa justificação. Ele nos substituiu em nosso lugar e recebeu a condenação por um crime que nós cometemos. Então, o sacrifício da cruz foi por mim e por você. Jesus, ele pagou um alto preço pelos nossos pecados, para nos tornar justos, né? E hoje nós não somos mais órfãos, hoje nós somos chamados de filhos, nós somos filhos. E nós somos herdeiros, né? Co-herdeiros de Jesus, através desse sacrifício da cruz. A doação. Agora nós fomos introduzidos na família de Deus pelo sacrifício de Jesus e nos tornando filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, através da crucificação de Cristo, através da morte de Cristo na cruz, hoje nós somos filhos de Deus, somos chamados de filhos de Deus e nós somos co-herdeiros, né, com Cristo Jesus. E temos o direito legal de todas as bênçãos de Deus. Santificação. Nós que em outro tempo éramos escravos do pecado, agora fomos tornados puros pelo sacrifício de Jesus. Deus nos gerou para um relacionamento com Ele e com os nossos semelhantes. Mas por causa do pecado, fomos afastados da sua comunhão. E a raça humana passou a viver por meio da escolha de Adão. Por causa disso, Jesus assumiu o desafio de assumir a forma do homem. Assim estabelecer o modelo de comunhão com Deus que a humanidade deveria ter, nos mesmos moldes ditados para o primeiro Adão. Posteriormente, com a sua morte e ressurreição, Jesus decidiu morar dentro de nós, pois Deus compreendia que se o pecado havia sido colocado dentro do homem, alguém precisava tirá-lo de lá. Quando Jesus fez isso, estava cumprindo o sentido mais profundo da santificação, pois separou o homem exclusivamente para Deus. Uma das coisas que une o homem a Deus e nos torna semelhantes a Ele é o fato de termos um espírito. Ele decidiu assumir o controle do homem por intermédio desse espírito recriado, direcionando-o a não mais ceder às inclinações da carne,
Santificação, portanto, é a separação do homem de toda espécie de pecado. É o senhorio pleno de Cristo Jesus na vida do crente. Então, nós éramos escravos do pecado e através da morte da cruz, hoje nós podemos nos santificar e nos tornar separados. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós louvamos, quanto mais tempo nós investimos em aprender da palavra de Deus, mais nós enchemos da presença dele e nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Conclusão: Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se homem para nos salvar e foi fiel ao Pai em tudo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos trouxe resgate, reconciliação, justiça, doação e santificação. Então, Jesus, sendo Deus, ele tinha suas vantagens, né? Mas ele não se beneficiou dessas vantagens para cumprir, né, o seu ministério. Ele fez uma escolha. Jesus, ele decidiu, e aqui ele nos ensina também, né, que nós também temos que decidir. Então, ele se esvaziou de si mesmo, se tornou um homem, assim como nós, como eu e você, né? Jesus também tem sentimentos. Jesus, ele também sentiu cansaço físico, cansaço mental. Jesus, ele foi humilhado, Jesus, ele foi traído. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? Em tudo seguimos o exemplo de Jesus, porque nós somos falhos, os líderes são limitados, pastores são limitados, mas Jesus, ele é perfeito em tudo, né? E aqui ele nos ensina que é possível, sim, viver em santidade, né? Se Jesus, sendo homem, viveu o que nós vivemos e ele não pecou, então nós também conseguimos. Nós conseguimos nos separar, nós conseguimos também renunciar. E vivermos, né, em obediência e andarmos em retidão. Então, através da morte, eu e você somos salvos. Nós temos o livre acesso ao Pai, nos tornando filhos, herdeiros da promessa. Amém? Então, encerramos a nossa quinta aula. Deus abençoe a tua vida. Volte, releia todos os slides novamente, os versículos que nós destacamos. É importante que vocês leiam todos, tá? Então, usem esses versículos para vocês fazerem a meditação de vocês no decorrer da semana, tá? Deus abençoe a todos. Até a próxima quarta.